Eu quis fazer o tempo de líder agora, porque o plenário está cheio. E é oportuno que se faça nesse momento. Após a outra votação, é possível que esvazie-se e não seja o momento certo de falar as palavras que desejo dizer. Senhor presidente, nós tivemos aqui nessa legislatura a deputada federal Amália Barros, jornalista, nascida em Mojimirim, casou, foi para o Mato Grosso, conheceu o Thiago Boava, conheceu a Michele Bolsonaro no caminho de uma luta pelo direito das pessoas monoculares. Amália deu um exemplo de cidadã, de que quando a gente tem vontade, perseverança, a gente consegue. Sabe esse discurso que está dizendo hoje o povo pelo povo? Amália começou assim, conversando com as pessoas que lhes apresentaram, deputados e senadores, e ela foi insistindo em aprovar uma lei que reconhecia as pessoas monoculares, pessoas que têm um olho, uma visão, como pessoas com deficiência. A perseverança dela, a luta dela, fez com que a lei fosse aprovada, fez com que ela tivesse amizade, conhecesse a Michele Bolsonaro. A lei aprovada se chama Lei Amália Barros. A partir da aprovação dessa lei, presidente, a Michele Bolsonaro pediu para que ela entrasse para a política, porque a política precisa de pessoas assim, que estão olhando não o seu próprio interesse, mas olhando o interesse de todos. E faz falta pessoas assim na política. Quando a gente chega aqui, a gente vê que isso não é comum, acaba virando uma exceção. Uma pessoa que vem com interesse claro de se doar 100% para fazer alguma coisa pelas outras pessoas. Se isso fosse comum no dia de hoje, o Rio Grande do Sul não estava gritando o povo pelo povo, civil ajudando o civil. Isso não é tão comum. A Amália nem era tão conhecida assim em Mojimirim. Durante o velório, muitas pessoas perguntavam: quem que está sendo velado ali? É a filha da fulana de tal, que já foi vereadora. A mãe dela é conhecida lá. Ela não era tão conhecida. Mas para uma pessoa que não era tão conhecida na sua cidade, ela foi a primeira pessoa a ser velada na estação de trem chamada Estação Educação, que foi inaugurada em 1875 por Dom Pedro II. Ninguém naquela cidade teve o privilégio de ter a sua cerimônia naquele local. E o local todo decorado por trens, simbolizando uma partida. A Amália vendeu naquela cidade todas as coroas de flores. As pessoas foram nas cidades vizinhas comprar as coroas de flores. Ela quis, a família quis, que fosse em Mojimirim, porque é lá que ela perdeu o pai dela há 4 meses atrás. E ela ficou junto do pai dela. Por que eu insisto nisso, presidente? Porque raras pessoas passam aqui. E raras vezes nós temos a oportunidade de conhecer essas raras pessoas. Hoje ela deixa um legado. Talvez seja o último dia que o nome dela está nesse painel. Observe, está ali, Amália Barros, Mato Grosso. Talvez seja hoje o último dia disso. Tem 2 projetos dela em pauta, 980/2024 e 981/2024. Os 2 projetos dela, um trata sobre
fazer o cadastro das pessoas com deficiência. Precisava ter um projeto em 2024 para dizer que isso tem que fazer? O segundo projeto fala que precisa capacitar os profissionais do serviço público para atender com dignidade e respeito as pessoas com deficiência nas suas particularidades. Precisava ter um projeto para isso? Mas entre os inúmeros projetos, nesse dia de memória, esses dois estão pautados. Eu nunca ganhei dela no ranking político. Ela sempre está em primeiro. Teve um dia que eu empatei com ela, fiquei em segundo. Mas eu empatei, foi a mesma pontuação. Só que por ordem alfabética eu fiquei em primeiro. Comemorei tanto com ela. A Amália vai fazer muita falta para nós. Fazer muita falta para Michele Bolsonaro, que era sua grande amiga. Muita falta para o Tiago. Muita falta para a bancada do estado de Mato Grosso, a Fernanda, a Gisela, eu, Medeiros, Assis, todos da bancada. Fará muita falta para o PL Mulher. Fará muita falta para esse parlamento. Então, como um gesto de despedida, eu sei que já foi dado um minuto de silêncio, mas eu queria fazer um gesto de despedida em duas partes. Primeiro, que nós colocássemos a mão no nosso olho esquerdo e fizesse um minuto de silêncio com o gesto da Amália. Segundo, que após esse um minuto de silêncio, nós dessemos uma grande salva de palmas pela grande mulher que passou nesse parlamento. Obrigado. Minuto de silêncio.